Sou Alexandre Messias Pagani Amaral, sou formado em graduação em matemática, sou pós-graduado em educação, atuo na área há 13 anos como professor de matemática. Iniciei minha carreira, tinha 25 anos. Antes disso, eu trabalhava como tapeceiro em reforma de estofados, uma função que eu aprendi com o meu tio de criação. Foi onde eu conheci a minha esposa no 3º ano do ensino médio. A gente era novo, né? A gente tinha 18 anos e super jovens, então a gente ainda tinha que manter o foco numa construção. Eu queria seguir a sequência da vida, né? Trabalhar, estudar, trabalhar, fazer minha faculdade, né? Eu queria ter minha casa, meu carro, eu queria ter as minhas conquistas. No início do namoro, as coisas caminharam para que isso acontecesse. Foi um noivado. Aí a gente tinha o sonho de casar, né? Só que a gente, para casar também, a gente tinha que já ter uma formação, né? Então nós estudamos, né? Eu fiz a faculdade de enfermagem, ele fez a faculdade de professor de matemática, né? A licenciatura. E nesse foco a gente pensou em construir, né, nossos ideais, né? A gente resolveu casar. E aí começou a vir as oportunidades no trabalho. E para isso você tinha que investir energia, tanto ela quanto eu. E aí veio a primeira filha, que foi planejado, mesmo diante dessas dificuldades, foi planejado. E aí veio a Heloísa para alegrar nossa vida. E no decorrer, né, 3 anos depois, a gente pensou em ter mais um bebê. E aí veio o Heitor. Eu me via vitorioso por conta disso. Só que eu não conseguia lidar com algumas dificuldades do casamento. Aquele início de casamento, o 1º ano, 2º ano, foi tranquilo, foi muito em paz, mas aí o tempo foi passando, a gente foi ocupando tempo com o trabalho, a gente foi ocupando tempo com os estudos e a gente foi deixando o casamento de lado. A gente começou a parar de olhar um para o outro, né? E aí eu estava mais estressada, eu estava mais nervosa, eu acabava brigando com os meus filhos, né, direto. Nunca os via, né, aí quando eu via era briga, né, eu discutia com eles, discutia com meu esposo. Eu não me importava se estava em casa ou não, já não dava mais tanta importância para aquilo que eu mais almejava na vida, que era ter a família. E aí começou a vir as desconfianças da minha esposa. Eu tinha muita insegurança, porque eu até achava que ele estava me traindo, né? E eu ficava procurando coisas onde não tinha, né? Eu queria ver celular, queria procurar coisas, né? Para ver se eu encontrava alguma coisa. Uma dessas provocações eu falei para ela, olha, temos patrimônio, temos carro bom, temos casa boa e temos dinheiro. Por mim, você fica com tudo isso. Eu sou jovem e eu reconstruo. Vou arrumar as malas e estou saindo de casa. Arrumei as malas, eu cheguei aí para casa da minha mãe. Aí quando ele falou de divórcio, aí eu entrei em depressão porque eu achei que, né, nunca um dia isso poderia acontecer, né? São 21 anos juntos, né? Então na minha cabeça nunca iria acontecer isso. E aí foi o ponto que eu entrei em depressão mesmo. Eu perdi 12 quilos, né? Chorava demais, não dormia, né? Eu fui em psicóloga, fui em psiquiatra, tomava remédio para dormir, porque eu não dormia de jeito nenhum, né? Eu assistia bastante, né, The Love School nos sábados, né, com a Cristiane, né, e o Renato Cardoso. Então, tudo aquilo que eu via, né, aqueles exemplos que eu via, também tinha no meu casamento. Eu comprei o livro Casamento Blindado também, né, porque ajudou a Cristiane, então vai me ajudar também, né, a história deles foi uma referência pra gente. Porque eu vi os testemunhos, né, eu via que dava certos casamentos e assim,
situações horríveis. E aí, restauração de casamento. Então, eu fui experimentar, fui ver, né? Porque minha dor era tanta que, né, não era mais a equipe médica, né, que ia me ajudar. E eu vi aquilo, eu ignorava tudo aquilo, falava que isso era um marketing da igreja, que isso não tinha solução para ninguém. Por quê? Porque na minha cabeça passava assim, mas eu já sou um vitorioso, eu já conquistei tudo isso aqui, será que eu não vou dar conta de cuidar do meu casamento? E aí eu via que realmente eu não dava conta, eu fugia. Comecei vindo sozinha, né? Comecei a assistir as palestras, eu vinha nas quintas-feiras, que eram os dias da terapia do amor. Comecei a vir aos domingos também. Mudou a minha autoestima, né? Eu comecei a me valorizar mais, porque eu era totalmente descuidada, né? E comecei a entender, então eu vim cuidar realmente da minha alma, né? Do meu sofrimento em si, vim buscar para mim primeiro. E aí até eu, assim, fui curada da depressão, coisa que eu achei que também não tinha jeito, né? Não precisei tomar mais remédios, né? Nunca mais tomei remédio para dormir. E dormi assim como se fosse um acumulado, né? De noites que eu não dormia, eu dormi tranquilamente. E aí depois ele não achou justo eu tá vindo sozinha, então ele acabou resolvendo vir também para ver como é que é. Claro que depois que ele viu uma certa mudança em mim também, porque como eu comecei a entender o que estava acontecendo, o que eu tinha que mudar, ele começou a ver essa mudança e começou a vir também. Ouvindo já falar bastante coisa da igreja, já frequentando alguns domingos, eu pensei comigo, chega, 2018, a nossa prioridade vai ser Deus. Eu vinha nas palestras, né, e os bispos, né, eles falavam muito do Espírito Santo, né, aí eu ficava, nossa, Espírito Santo, né, quem é esse Espírito Santo que as pessoas sentem tanta alegria, né, tanto prazer em ter, né, e foi maravilhoso, né, a gente buscando. Então eu vim numa reunião, depois de fazer vários propósitos também, né, eu falei, Senhor, eu te quero, né, eu te quero dentro de mim. Esse dia foi o dia maravilhoso. Foi um dia assim que eu acreditei mesmo que Deus existe, porque eu sabia que Deus existia, né? Mas não nessa intensidade. Então eu vi que realmente era tudo, é tudo, né? É muito mais do que tudo. É muito bom, né? Não tem explicação. E aí isso fez com que ele realmente fosse buscar mais a fundo, né? Então ele começou também a buscar, né? A focar na Bíblia, né? A focar na palavra, vir nas reuniões. Numa reunião de quinta-feira, quando pediu, foi até um jejum de Daniel. Pediu para ir lá à frente para receber o Espírito Santo, é um sentimento de gozo mesmo, de prazer, de alívio, de você sentir paz, de você sentir confiança. É difícil explicar, né? É só vivendo mesmo, né? Foi muito bom. Me lembro a música, me lembro o local que eu estava na igreja, me lembro o ponto que eu estava de pé, me lembro o homem de Deus que estava pregando, me lembro perfeitamente. E a partir dali, a cabeça começou a mudar, né? A você ter uma inclinação para as coisas de Deus. Depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele mudou assim também radicalmente, né? Então, em relação a mim, né? Ele começou a me dar mais atenção, ele começou a me valorizar mais, né? Ele começou a pontuar o que é mais importante, então sempre Deus em primeiro lugar, sempre o Espírito Santo em primeiro lugar, né? E depois ele olha para mim,
porque aí a gente começa a encaixar, né, as situações, né, os problemas, tudo a gente sabe resolver, a gente tem a mesma afinidade em relação aos problemas, né? Então, hoje tem diálogo, né, a gente sabe conversar, a gente sabe resolver os problemas. Hoje é maravilhoso, hoje ele é um outro homem, um outro marido. E tudo isso começou a acontecer quando eu comecei a me entregar para Deus. Por exemplo, os meus alunos vão fazer um vestibular no final do ano. Eles nem sabem disso, mas eu pego o nome de todos e faço uma oração em cima, coloco uma mensagem bíblica na lousa, de fé, de força, de direção. E os resultados dentro do colégio, eu me satisfaço por isso, por ver que não sou eu, mas que é a mão de Deus trabalhando. Eles são surpreendentes. Como eu leciono matemática, a disciplina de matemática não era uma das melhores. Hoje é a segunda melhor dentro do colégio. Tudo isso eu atribuo ao Espírito Santo. Porque se não fosse essa mudança devido ao Espírito Santo, a gente talvez não tivesse restaurado o nosso casamento, né? A gente estaria realmente divorciado, separado, nas angústias, né, de antes. Então eu comecei a enxergar resultados na vida financeira, na vida amorosa com a minha esposa, na relação com os meus filhos, coisa que mesmo eu tendo conhecimento eu não fazia tempos atrás. De eu ir lá, meus filhos estão dormindo, eu pôr as mãos sobre a cabeça deles, orar, pedir um sono tranquilo, pedir paz. A importância do Espírito Santo para mim é tudo. É tudo, ele é o meu tudo, muito mais do que meus filhos, muito mais do que meu marido, muito mais do que tudo, é o Espírito Santo na minha vida. Sem o Espírito Santo, nada disso seria possível.